Testando. Olha aí, agora deu certo. Temos uma resposta. Oi. Se você já tem conhecimento de programação ou quer aprender a programar, eu vou fazer um robô do Telegram usando somente ferramentas do Google. São ferramentas gratuitas e a única coisa que você vai precisar é ter um Gmail e uma conta no Telegram. Não precisa saber programar e não precisa ter experiência. Se você tiver alguma experiência, melhor. Mas também, se não tiver nenhum conhecimento de programação e quiser fazer, você vai conseguir seguindo os passos que eu vou explicar. Eu vou fazer o passo a passo bem explicado e detalhado. Cada linha eu vou explicar o que ela faz, o que está funcionando ali por trás, né, dos panos ali no servidor. E é um material em português, né? Tem muito conteúdo aí no YouTube em inglês, né? E esse aqui eu vou fazer em português porque eu não achei muito material bom em português que explicasse como eu vou fazer aqui, com as explicações que eu vou fazer, certo? Vai ser tudo do zero, bem do início, até o final que a gente vai chegar e ter o robô funcionando. Esse vídeo, ele é a regravação de um material que eu fiz, um vídeo que eu fiz em 2020. E logo depois que eu lancei esse vídeo, o Google Apps Script ele mudou a interface, né? E mudou a versão do JavaScript que ele dá suporte, né? O JavaScript continua o mesmo, aquele código continua funcionando. E agora eu decidi adaptar esse código para a versão nova da interface do Google Apps Script. Vai ter algumas pequenas melhorias no código, né? E aí eu vou explicar ali à medida que a gente for evoluindo e fazendo o código, eu vou explicar. Eu senti necessidade de adaptar para a interface nova, porque daqui para frente é provável que o Google desabilite, né, a versão antiga da interface. E o conteúdo vai ser exatamente o mesmo do vídeo anterior. Eu vou só fazer uma atualização. O resultado que a gente vai chegar do robô é exatamente a mesma coisa. Então é isso. Vamos lá. Você deve estar vendo aqui na minha tela, aqui o Telegram e aqui o Google Drive. O primeiro passo é você fazer aqui a busca pelo Botfather. Você digita Botfather. É esse perfil verificado. O Botfather é o pai dos bots. Você vai conseguir localizar ele, seja pelo aplicativo do celular, seja pelo desktop ou web, né, como eu estou utilizando. E é ele que controla os bots. Por meio desse perfil, desse usuário do Telegram, que você vai conseguir criar e controlar, né, as configurações dos seus bots. Aí você vai clicar nele. A primeira vez que você abrir o Botfather, você vai precisar clicar aqui em começar. Ele vai dar o comando Start. E aí ele vai vir com algumas opções do que é que você pode fazer. Depois de clicar começar, agora você dá o comando New Bot. Digita /new bot e Enter. E agora você precisa inserir o nome desse bot. Como é que você vai chamar? Eu vou dar o nome aqui de meu primeiro robô. O próximo passo é dizer qual o nome de usuário desse robô. Qual vai ser o arroba, né? O nome que vai chamar. Vou tentar aqui, meu primeiro robô
bot. Meu primeiro robô bot. Uma observação aqui que no final o nome de usuário precisa terminar com bot. O fim da palavra tem que terminar com bot. Você coloca qualquer nome e termina com bot. E agora que você já criou o bot, ele vai lhe dar a chave, o token, né? Que é esse código aqui, começa com os números e vem uma sequência de letras, certo? Você precisa guardar, vou copiar o texto, esse número. Essa sequência de caracteres, esse token, é a chave para você fazer todas as operações com o seu bot. É preciso ter cuidado para você não passar essa chave para alguém, porque essa chave permite fazer todas as modificações, todos os comandos e enviar mensagens como se fosse o bot, né? É por ela que você vai fazer todas as operações. E aí você não deve compartilhar com ninguém. Agora, no Google Drive, você vai criar uma nova pasta. Pode ser aqui clicando com o botão direito, nova pasta. Eu vou colocar o nome de meu primeiro robô Telegram. Dentro dessa pasta, eu vou criar uma planilha do Google, planilha em branco. Ele vai criar o arquivo e eu vou renomear para meu primeiro robô planilha. Vou chamar assim. Voltando aqui para o Google Drive, você vai criar também aqui no botão direito e mais, no mais, script do Google Apps. Script do Google Apps. E ele vai criar um script. A gente vai primeiramente colocar um nome. Meu primeiro robô scripts. Script. Renomear. E aí agora na pasta, ele não apareceu aqui, eu vou fazer uma busca para colocar na pasta correta. Ele deve ter ficado aqui no meu drive. Ok. Vamos mover ele para a pasta do meu primeiro robô, para ficar tudo mais organizado. Ok. Meu primeiro robô planilha, meu primeiro robô script. Nós temos aqui nessa aba a planilha e na outra aba o código do script, certo? E aí nós temos aqui a planilha, que você pode deixar em branco mesmo, tá aqui. A planilha com página 1, né, nessa aba aqui. E o script, que é o arquivo Google Apps Script, né? Meu primeiro robô script. Essa tela aqui, nesse script, é aqui que você vai inserir todo o código JavaScript que vai rodar no servidor do Google. Aqui que vai estar todos os comandos, todas as linhas de comando, certo? Os códigos, a inteligência, né, do seu código, o passo a passo, ele vai funcionar aqui no script. É aqui que a gente vai fazer a codificação. E a primeira coisa que nós vamos fazer no código é armazenar a chave do bot, o token, que é esse código aqui que a gente recebeu. Eu vou armazenar o token, né, a nossa chave do bot, em uma variável que eu vou declarar como const bot token, e eu vou inserir o código copiado da chave, que é esse aqui, e eu coloco ele entre aspas simples.
que é que a gente está fazendo aqui? Eu estou declarando essa variável chamada botToken do tipo const e ele recebe esse código. botToken agora recebe esse código e esse é o valor da variável botToken. Primeira coisa a fazer é isso, vamos armazenar a chave do bot. E eu cliquei em salvar projeto, que agora está armazenado nesse código do script. Essa variável botToken está declarada no corpo do script e ela fica globalmente acessível. Onde eu precisar ler o valor do botToken, eu vou conseguir em qualquer lugar do script, porque eu declarei como const. O próximo passo agora é pegar o ID da planilha. Essa aqui é a planilha que nós criamos agora e eu preciso pegar o código ID da planilha. Onde é que está esse código? No endereço aqui, no link, spreadsheets /d/, depois dessa barra, após o /d, eu vou copiar todo esse conteúdo, todo esse código aqui, que é o ID da planilha, até a última barra. Vai ter uma última barra que vai ter o edit. Antes dessa última barra, eu copio o conteúdo, certo? Não pega nenhuma das barras. Após o /d, até o /edit. O código dentro dessas duas barras, certo? Vou copiar esse código. E eu vou criar outra const aqui. Const sheet ID. Estou chamando de sheet ID. Mesma coisa do botToken. Abre aspas simples e insere o ID. Quando o seu código não está salvo, ele aparece essa bolinha aqui, uma bolinha amarela, né? Meio laranja. E aí você precisa salvar, eu vou salvar novamente. Já está salvo. Essa variável que a gente declarou como const, o tipo da variável const, é um valor constante, quer dizer que ele não vai mudar. Você não precisa se preocupar com isso agora. À medida que você for utilizando o código, você vai entender a diferença de uma variável const para outra que pode mudar, tá bom? Aqui é porque a gente não vai mudar o valor da planilha, não vai precisar sofrer alteração durante a execução do código, e aí nós declaramos como const para garantir que ele seja o mesmo valor desde o início do código até o final. Tá bom? Bom, mas o que a gente faz agora? O próximo passo é fazer o Telegram se comunicar com o servidor do Google que está armazenando o nosso código. E como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma explicação de como é que a gente vai estabelecer a comunicação entre o servidor do Telegram e o servidor do Google. Vou desenhar aqui, fazer um desenho que vai facilitar o entendimento. E aí, a gente tem aqui, eu vou desenhar o Telegram, vou chamar de TG. E do outro lado, o servidor do Google, que armazena as planilhas e o script. E aí, eu preciso informar para o Telegram quem é que ele vai chamar quando receber alguma mensagem ou for realizar alguma operação. Eu preciso ir lá no Telegram e apontar para o meu endereço do servidor do Google. Falar, olha, Telegram, todas as operações envolvendo esse bot, você chama esse código aqui que está no meu servidor do Google. E aí, quando o Telegram souber quem chamar, o nosso script do Google ele vai poder receber a informação, a mensagem do Telegram e fazer o processamento dessa mensagem para enviar uma resposta ao usuário.
Dessa maneira, o Telegram vai receber uma mensagem, chamar o servidor do Google do outro lado, e o servidor do Google vai executar o código de operação dessa mensagem e devolver uma resposta que o Telegram vai mostrar para o usuário. Certo? Ele vai processar e envia uma mensagem de acordo com o que a gente fizer nesse código aqui, nesse script. À medida que a gente for fazendo o código, isso vai ficar mais claro, vai ficar bem fácil de entender. Bom, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é informar para o Telegram quem é que ele deve chamar quando aquele robô receber uma mensagem ou alguma interação. E como é que a gente faz isso? Vamos lá. A gente vai vir aqui em implantar, certo? E fazer uma nova implantação. Isso aqui é o chamado deploy, né? Nós vamos criar uma versão para colocar em produção. Esse código vai estar rodando, certo? Aqui no tipo de implantação que você vai fazer, você vai escolher App da Web. App da Web, certo? Você tem a descrição, não precisa preencher. Você vai colocar para executar como você mesmo aqui, o seu e-mail. Quem pode acessar, essa parte é muito importante, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa vai poder acessar esse seu código. E agora, implantar. Ele está carregando e vai gerar um endereço, que é esse aqui, certo? Você já tem a sua versão do código rodando no servidor do Google. Aí você deve copiar, clicar aqui em copiar, que ele vai copiar essa URL. E agora, a gente deve armazenar o conteúdo que a gente copiou. Eu vou chamar de Google Web App URL. E aí também em aspas simples eu vou colar, Ctrl V, aquele link que a gente acabou de copiar. Depois que você pegou o código, você pode salvar. E agora a gente precisa definir dentro do Telegram esse código, que é da nossa aplicação, que é esse link que nós pegamos na nossa aplicação, nós precisamos definir no Telegram. E como é que faz isso? Eu vou abrir aqui a documentação do Telegram. Você vem aqui no Google e faz uma busca por API Telegram. E nós vamos abrir a API do Telegram Bot. Essa aqui, Telegram Bot API ou API. Essa página é a API, que é onde tem todos os comandos, todos os endpoints que você utiliza para controlar o seu robô. É um grande manual, um guia, né, do que você tem para fazer com os seus robôs, de todas as opções, todos os comandos do robô, certo? O que eu vou procurar aqui nesse manual é o webhook. O webhook, eu preciso definir o webhook, que é a maneira que eu tenho de dizer para o Telegram quem é que ele vai chamar, qual é a aplicação, qual é o servidor, qual é o endereço que ele vai chamar toda vez que esse robô for acionado. E chama webhook, eu preciso saber como é que eu chamo set webhook. Aqui. Bom, eu localizei aqui, né, set webhook, é isso aqui que eu quero executar para definir o meu código que ele vai chamar. Tá, eu vou copiar. E aqui no nosso código eu vou criar uma função. Eu vou chamar ela também de setWebhook. setWebhook. Dentro do nosso código eu vou criar aqui um outro valor
const, que eu vou chamar de URL, e eu preciso chamar https api.telegram.org/bot. E agora eu vou concatenar, certo? Eu vou juntar nessa URL que eu estou criando aqui o nosso token, que é a nossa constante que nós criamos aqui. Bot token, tá aqui, com o comando que eu quero dar. O comando que eu quero dar é o set webhook, que nós vimos aqui no manual. Set webhook. Vou copiar aqui e dizer para ele set webhook. E qual é a URL, qual é o endereço, né, do código que eu quero definir? Você vai inserir set webhook, interrogação, URL igual, fecha aspas, certo? E aí você concatena, você junta. Quando você faz um mais, você está juntando com a URL que você salvou aqui na const Google Web App URL, certo? O que eu estou fazendo aqui é juntar strings, que são textos. Essa aqui é uma string, essa aqui é outra string. Eu estou juntando essas strings, concatenando e formando um único texto, que é a URL que eu estou criando aqui nessa constante. Talvez fique um pouco estranho para quem está vendo o código pela primeira vez, mas você pode ir fazendo do jeito que eu estou fazendo aqui, que no final vai funcionar e vai ficar mais fácil de entender o que é que foi feito, tá? Bom, eu já criei a URL e eu vou criar agora a response, que vai ser a resposta que eu vou pegar do URL fetch app.fetch dessa URL que eu criei aqui em cima. Bom, eu vou dar um console.log e eu vou imprimir a resposta que nós vamos obter ao executar essa função. Bom, eu vou salvar e vou rodar essa função e depois eu vou explicar, tá, o que cada linha está fazendo. Tá, a função foi criada, mas o que ela está fazendo aqui, né? Essa função setWebhook. Nós criamos essa const URL, que é o endereço do Telegram, da API do Telegram. Eu estou passando aqui a chave, nosso token do bot. Estou chamando o comando setWebhook. E o que eu estou definindo no hook é essa URL aqui, Google Web App URL. Isso aqui me gera uma URL só. Eu estou juntando todos os pedaços do código em uma URL só e vai ficar um endereço maior. E dentro dele vai ter a chave do bot, para saber qual é o bot que eu estou definindo, e o hook, que é o gancho, né? Que eu estou definindo. Hook é gancho, é o endereço que eu vou chamar para esse bot, e eu estou mandando esse comando para o Telegram. Ao chamar aqui na próxima linha, né, na linha 7, que o comando fetch do URL fetch app, que é um comando que eu dou como se eu estivesse abrindo o endereço dentro do navegador, por exemplo, do Chrome. É a mesma coisa que eu estiver abrindo esse endereço. Ele vai me dar uma resposta ao abrir esse endereço, que é a URL que eu criei na linha 6 aqui na linha anterior. E nessa última linha eu estou dando um console.log, que ele vai imprimir o resultado dessa chamada de URL. Certo? Eu vou mandar rodar esse comando e a gente vai conseguir ver a resposta que o servidor do Telegram vai nos enviar. Tá, e agora eu vou executar essa função setWebhook. Deixa eu só alinhar melhor aqui a tela para a gente ver. Eu seleciono qual é a função que eu quero, essa setWebhook, que é essa aqui. Ela vai estar disponível nesse menu aqui. E eu vou mandar executar. O que está acontecendo? Ele pede
para revisar as autorizações. Autorização obrigatória, o projeto requer sua permissão para acessar seus dados. A gente vai aqui em revisar permissões, seleciona a sua conta, avançado, e você vai clicar aqui, acessar meu primeiro robô não seguro. O que é que está acontecendo aqui? O Google está lhe alertando que um código, que não é do Google, né, um código de alguém que criou um código, vai ser executado na sua conta do Google. Como é você que está fazendo o código, você sabe o que você está inserindo nesse código, você pode vir aqui e autorizar, certo? A gente vai aqui, acessar. Ele está dizendo que quer conectar um serviço externo e permitir. E aqui ele está com um registro, que é o log. O que é o serviço externo que a gente pediu para ele acessar? É esse URL Fetch App, que é como se você estivesse abrindo essa URL, esse endereço que você criou aqui nessa outra linha, no seu navegador, no seu celular, enfim. E por isso que você precisou dar a permissão. Olha, estamos detectando, o Google detectou que há um código, que é esse script, rodando na sua conta do Google, e que ele não reconhece, não foi o Google que fez, é um código externo, né? E para isso você precisa autorizar. Como você que está fazendo o código, você sabe o que você está inserindo, basta você dar a autorização e agora, a partir de agora, você consegue acessar e foi liberado o acesso, está aqui. O console.log imprimiu essa linha aqui, que é justamente a resposta que nós obtemos. Nós pegamos a resposta e pegamos o conteúdo dela, get content text, o conteúdo em formato de texto, e imprimimos no registro, que é o console.log. Ele faz isso aqui. E qual foi a resposta que nós tivemos? O webhook was set. Sucesso. Né? Nós conseguimos definir no Telegram, aqui no Telegram, o webhook. Ele já sabe qual é o endereço que ele vai chamar. Já está definido. Ok? A próxima etapa agora é nós enviarmos a resposta da mensagem. Vamos lá. Agora que a gente já informou para o Telegram qual é o código que ele vai chamar, a gente precisa, dentro do código do Google, dizer o que ele vai fazer. E para isso, a gente cria uma função aqui, function do post. Ela precisa ter esse nome porque é um padrão, tá? O padrão do Google é usar o nome do post para a função que vai tratar as chamadas ao webhook, ok? Ele vai tratar as requisições que o Telegram envia dentro do post, dentro dessa função. Bom, você criou a função do post recebendo um parâmetro e, que você abriu parênteses aqui e passou o parâmetro e. E agora, dentro da função, vamos criar uma constante aqui chamada data, que vai ser o conteúdo. Você pode chamar de outra coisa, eu vou chamar de data. Data, ok? JSON.parse, abre parênteses, postdata.contents. O que é que você está fazendo aqui? A gente está recebendo uma requisição do Telegram e dentro dessa requisição tem o postdata, que é o conteúdo dessa requisição. Mas o que é que está vindo do Telegram? O que é que está vindo dentro desse postdata, dentro desse pacote de dados? Né? O que está vindo ali? Bom, agora a gente vai começar a armazenar as informações aqui na planilha. Tá? Vamos ver o que está vindo para a gente fazer algum processamento, o que é que a gente queira fazer com essa mensagem para enviar uma resposta que a gente queira, certo? E aí, para acessar a planilha, o Google tem algumas funcionalidades que lhe permitem abrir a planilha e modificar, mexer no conteúdo da planilha. A gente cria aqui uma const sheet e você chama spreadsheet app.openById. OpenById é esse comando aqui. Certo? E o ID que você quer abrir é a sua planilha que você armazenou lá no início do código. Certo? Certo. Com isso a gente está
com o arquivo, só que eu preciso ainda abrir a aba, né, que é essa página 1 aqui. A gente vê que só tem uma aba aqui, e para pegar essa aí, a gente faz aqui na continuação, né, ponto get sheets, é um outro comando para abrir as abas, e eu quero a primeira, e aí eu boto colchetes 0, certo? Assim eu estou acessando a primeira aba, no caso é exatamente essa aqui, a página 1. O índice 0 que você inseriu está pegando a primeira planilha. Se tivesse mais de uma planilha seria 0, aí 1, 2, 3 e assim vai. Eu quero 0 porque eu quero a primeira. Não se preocupe se você não está entendendo essa parte do código que coloquei aqui. Tá? Com o tempo você vai se acostumar e no final do código eu vou explicar o que cada uma está fazendo, o que a gente está fazendo. E essas coisas vão ficar mais claras à medida com o tempo que você vai utilizando. E o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui o conteúdo da mensagem, certo? E aqui eu tenho uma planilha. Eu vou adicionar o conteúdo da mensagem numa linha da planilha. E como faz isso? Você abre a planilha e faz o comando append row. Esse comando ele adiciona uma linha na planilha com o conteúdo que eu quiser. E para adicionar, eu abro colchetes e insiro os valores que eu quero. Eu vou inserir aqui a data de hoje, né, do momento que a gente recebeu. Para isso, a gente dá esse comando new date, certo? New date, eu criei uma nova data, que vai ser a primeira célula da linha, né, que eu quero adicionar. E no JavaScript, você, para pegar a hora daquele momento, no momento que executou o código, você diz new date com D maiúsculo, tá? E bota 2 parênteses, que assim você vai estar armazenando a hora exata que aquela mensagem chegou para o servidor do Google. E a segunda coluna, né, dessa linha, eu vou transformar a mensagem que a gente recebeu em texto, que é pelo JSON stringify o data que a gente pegou lá, né, o conteúdo. Tá, a gente vai ter duas colunas, uma com a data e uma com o conteúdo da resposta do Telegram, certo? Esse stringify é um comando da biblioteca JSON, JSON, e ele pega o conteúdo e transforma em texto para que a gente possa ser exibido na planilha. Tá? A gente tem somente essas 3 linhas aqui, e com isso, cada mensagem que a gente enviar para o robô vai ser adicionada uma linha aqui na nossa planilha. Tá, e agora a gente precisa salvar o projeto. E não só isso, é preciso implantar uma nova versão. Por quê? Por que isso? Porque o código que a gente fez até agora, que está publicado, ele só tem até aqui, a gente parou aqui, né? Esse código aqui é o código novo, as novas linhas que nós adicionamos agora. E para isso a gente tem que fazer um novo deploy para colocar esse código rodando no lugar daquele anterior, certo? E para isso basta clicar aqui em implantar. Ele está pedindo aqui uma autorização de acesso. É a mesma coisa que aconteceu da outra vez, porque dessa vez a gente está adicionando o acesso a planilhas, que é uma nova funcionalidade que a gente está usando dentro das ferramentas do Google, certo? Para isso tem que fazer aquele procedimento de autorização novamente. É isso aqui, você escolhe a conta, né, que é a sua conta. Ele disse que o Google não verificou, é a mesma coisa que a gente passou da outra vez. Né? Como você conhece e sabe que você está inserido no código, você vem aqui em avançado, vai estar aqui oculto, você vem em avançado, e aqui acessar, né? Aqui que você faz a liberação. Ok, agora ele quer, além de conectar um serviço externo, que é o que já tinha antes, ele quer ver, editar, criar, excluir arquivos da planilha Google. Você autoriza? Aí você vem aqui e faz a permissão. Permitir. Pronto.
você tem uma nova versão, que ele vai dar aqui como a versão 2, e o horário que ele foi feito, né? A data. A implantação foi atualizada e tem uma nova versão. Agora a gente tem que copiar o código e colocar no lugar do código anterior do Google App URL, pois ela vai ter um código diferente, tá? Feito isso, basta salvar. E o que precisa fazer agora é rodar a função setWebhook novamente. Vamos aqui executar. Ok, setWebhook. Rodou o sucesso aqui, ok. Resultado true. Description, webhook was set. O novo webhook foi setado para uma nova versão do código. Ok, nós temos uma primeira versão do código que deve estar funcionando. A gente precisa apenas testar. Para fazer o teste, vamos abrir aqui a planilha. Eu vou minimizar aqui. E a gente tem o arroba do primeiro robô, né? A gente vai localizar esse robô aqui na busca. Meu primeiro robô está aqui. Vamos clicar nele. E vamos clicar em começar. Olha só, apareceu aqui a primeira resposta do robô. Aqui tem a hora. E essa interação que nós fizemos do começar já chegou do nosso robô. Se você enviar outra mensagem aqui, teste. Automaticamente, ele entrou aqui na nossa planilha. Teste 2. E aí ele pegou a hora, né? A nossa hora aqui. E deu certo, né? Estava funcionando. Maravilha! Agora a gente tem aqui na primeira coluna, né? Como a gente colocou a data para pegar a hora. Temos a hora da mensagem, que é a hora que chegou no servidor do Google, na verdade. E na segunda coluna, o conteúdo da requisição que chegou no servidor do Telegram. O que é que chegou aqui que ele enviou para o nosso script, né? Nós pegamos inserindo a data e no pacotinho que veio aqui, pegamos o conteúdo do post, né? E ele está aqui nessa outra coluna, certo? Eu vou melhorar a exibição aqui e vou pedir para ele cortar o texto aqui. Nós temos aqui, certo? Vou alinhar aqui para centralizar a data. Ok. Certo. Mas o que é isso aqui? O que está chegando aqui, né? Na minha planilha. O que o Telegram está enviando aqui para o Google? Bom, para isso, para a gente analisar o que está chegando aqui, eu vou copiar todo o conteúdo dessa célula, Ctrl C, e nós vamos encontrar o JSON format, essa página aqui. Eu vou colocar esse link na descrição do vídeo também. E você coloca aqui o que você copiou, né? Ctrl V. Isso aqui é uma página que ela vai fazer a formatação do JSON para ficar visualmente mais fácil, mais agradável, né, de ver aqui o que é que está chegando. O JSON é um arquivo texto, que representa um objeto, e ele vai ter várias características que eu vou explicar aqui agora. Bom, a gente tem o JSON nesse formato aqui, e essas são as informações que o Telegram está enviando para o Google. Basicamente é um JSON, que é esse objeto entre chaves, né? E ele tem vários pares de valores. Isso aqui é uma chave e aqui é o valor. São vários pares. Nesse caso aqui, a chave chama Update ID e o valor dela é esse número aqui, que é um identificador para o Telegram saber qual é essa mensagem. E aí, vamos lá, a gente tem a mensagem, que tem mais quatro chaves aqui, né? O ID da mensagem, o from, que é de onde veio, o chat, a data, né? Um formato de data aqui diferente, né?
e o texto, certo? E aí o que acontece? Caiu aqui a internet. E aí o site, o que ele fez? Ele pegou o JSON, né, o texto que eu coloquei, e ficou visualmente melhor da gente ver, né? Isso aqui é o que o Telegram está enviando para o Google, certo? É um objeto JSON, que é formato texto, e aí o Google está recebendo isso e colocando aqui na planilha para a gente. Quando a gente faz aqui JSON Stringify o data, né, que é o pacote de dados que a gente pegou aqui pelo parâmetro, quando a gente faz isso aqui, ele simplesmente pega o conteúdo, esse conteúdo aqui, e joga nessa segunda célula como a gente definiu, né? Nós adicionamos a data, a hora que chegou e o conteúdo da mensagem, e é isso que está chegando aqui. Nós temos a data e o conteúdo da mensagem nesses códigos aqui. E aí, eu vou pegar a mensagem de texto, que é isso aqui, e eu vou colocar em outra coluna, adicionar uma coluna com isso aqui, só para separar e ficar mais fácil da gente visualizar. Certo. E aí nós vamos adicionar aqui uma vírgula. Para cada vírgula que eu for adicionando, eu estou adicionando conteúdo na próxima célula da linha aqui, certo? E agora nós vamos para a linha C. E aqui eu vou pegar o data, ponto, vamos ver aqui. Isso aqui é o objeto data, né? Data. Aí nós vamos querer data.message.text, certo? Data.message.text. Para cada nível que você for entrando, você insere um ponto. Data.message.text. É isso aqui. Message e text. E aí, como a gente modificou o código novamente, a gente precisa salvar e publicar e implantar uma nova versão. Salvar, implantar, nova implantação e implantar. A gente saiu da versão 2 para a versão 3. E precisamos copiar o URL, substituir aqui, salvar e definir novamente o webhook para essa nova versão. Vai aparecer aqui, webhook was set, tudo ok. E agora, vamos ver. Teste 4. Agora, a mensagem ela aparece numa nova coluna, somente o texto. Outra mensagem. Outra mensagem é o texto, e ela vem aqui do texto da mensagem. Bom, mas como é que você vai saber quando enviar uma mensagem aqui no Telegram? Como você vai saber se deu certo, né? Se deu tudo certo e a mensagem foi salva, o código foi executado. Para isso, vamos agora fazer o robô dar uma resposta, um sinal de que ele recebeu a mensagem e que ele executou o código corretamente. Bom, vamos lá. Eu já tenho a mensagem chegando aqui, né? E agora eu preciso enviar uma confirmação com o robô. Vamos lá. A gente vai aqui no script. Esse aqui é o código que salva as mensagens. E a gente tem uma comunicação nessa função aqui do servidor do Google com o servidor do Telegram. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa parte do código aqui para cá. Só que agora eu não quero mais chamar o set webhook. Lá na API do Telegram, a gente tem uma funcionalidade chamada send message aqui. Então, eu vou chamar o send message ao invés de set webhook aqui, certo? É só fazer essa troca. E ao invés do URL, o
que é o parâmetro aqui, vamos ver qual é o parâmetro. É o chat ID. Você manda o chat ID como parâmetro aqui, que é para ele saber para quem enviar mensagem, certo? Além do chat ID, vamos olhar aqui a documentação, ele tem required, é o que é obrigatório, certo? Além do chat ID, o text, que é a mensagem, né, também é obrigatório, certo? Todos os outros aqui são opcionais, são algumas opções que você tem a mais aí para colocar na sua mensagem, mas você tem que mandar obrigatoriamente o chat ID e o text. Chat ID, text. Vou apagar aqui esse Google Web App URL. Tá, eu vou criar aqui outra const resposta do robô. A resposta vai ser: olá, recebi a sua mensagem. E eu vou concatenar, né, juntar aqui a string, que é o pedaço do texto. Agora a gente tem a resposta nessa variável e ela vai ser enviada aqui como texto da mensagem. Concatenar aqui na mensagem que eu vou mandar de volta para o Telegram. Tem que colocar um E comercial, né, um I comercial, que é esse símbolo aqui, porque eu estou mandando o parâmetro chat ID mais o text, né? Para cada um que você for mandando, você vai colocando um I comercial, o chat ID e o text. Mas qual é o chat ID? Vamos lá, é o data. E aí a gente vai olhar aqui na mensagem que a gente tem o chat ID e a conversa que eu quero enviar. Essa aqui é o data, né? Eu quero data.message.chat.id. É essa conversa aqui que tem esse ID que eu quero mandar a resposta, certo? Que ela vai aparecer nessa conversa aqui. Vamos lá. É data.message.chat.id. Aqui faltou um mais, que é para concatenar isso com isso, né? E aí nós montamos aqui essa nova URL, né? Dentro do post. E eu vou chamar aqui o response, não precisa do console.log. Eu vou chamar o response agora para essa nova URL aqui, né? O URL fetchapp vai executar essa URL e vai nos trazer uma resposta lá do servidor. Eu vou dar uma dica aqui para você melhorar a visualização do código. Você aperta Alt Shift F. Pode ver que o Google arrumou aqui os espaços, ele deixou o código mais bonito, né? Tava tudo junto aqui, ele automaticamente arrumou, né? Ele dá uma melhorada na visualização do código. Aqui, quando está tudo junto, assim, ele vai e coloca os espaços, ele deixa o código mais visualmente elegante, né? Você aperta Alt Shift F. Isso é uma funcionalidade nova que veio nessa nova versão, na nova interface, né, do Google Apps Script. Certo. O código está quase pronto. O que acontece? A gente está gerando uma URL que ela vai ter esse caractere aqui, por exemplo, olá, o A com acento, certo? E você não pode, nos endereços que você vai digitar, www.olá, ele não aceita, né? olá.com com acento. Essa codificação aqui precisa ser num formato que seja compatível, né, com o formato de endereço do site. A gente precisa encapsular isso de um formato que seja aceitável. E para isso, a gente tem que chamar uma função aqui do Google chamada encode URI component. Encode URI component Google Apps Script. Vamos ver aqui nessa pergunta aqui. Aqui, essa resposta
Mostra aqui como é que faz. A gente precisa colocar a mensagem de resposta dentro do encode URI component, que ele vai formatar a mensagem de modo que seja permitido ser enviado como um endereço de URL, certo? Encode URI component. É isso, a gente salva o projeto. Vamos implantar uma nova versão. Ele vai atualizar e vai dar uma nova URL. A gente faz o webhook novamente, aquele mesmo procedimento que a gente já fez aqui algumas vezes. E vamos set webhook mais uma vez. Webhook was set, sucesso. E agora, vamos abrir aqui a planilha. Testando. Olha aí, agora deu certo. Temos uma resposta. O robô está funcionando, ele salvou na planilha e nos enviou a resposta com a mensagem que a gente enviou para ele. Eu vou só adicionar aqui. Olá, recebi sua mensagem. Eu vou pular 2 linhas aqui, para o texto ficar separado da mensagem inicial. Vamos lá, salvar. Ctrl S, você pode salvar ou clicando aqui no salvar projeto. E nova implantação. Implantar. A gente já está na versão 5, a 5ª versão. Copia a URL. Salva aqui no Google Web App e manda executar o set webhook. Testando 2. Uma resposta pulando a linha, né? Pulou 1, 2 linhas, ok. Bom, é isso. A gente tem um robô que está recebendo mensagem. Você pode enviar aqui quantas mensagens quiser, que ele vai sempre salvar aqui. Teste. Ele vai salvar e vai enviar uma resposta. E a gente está com o robô 24 horas por dia rodando no servidor do Google. Nós configuramos o Telegram para enviar as requisições, as mensagens para o servidor do Google. O Google faz o tratamento dessa mensagem e envia uma resposta de volta para o Telegram, que é isso que aparece aqui na tela. Esse robô ele vai estar funcionando, né, 24 horas por dia, você não precisa pagar nada e você vai ter o controle de todas as mensagens que chegam aqui na planilha. Você pode vir aqui e fazer o tratamento, fazer um levantamento, qualquer operação que você queira fazer aqui. E agora você tem um mundo de possibilidades, né? Dá para fazer muita coisa. Eu tenho muitos robôs que fazem essas tarefas de Telegram. E na próxima aula de continuidade desse material, eu vou mostrar como dá para fazer um robô que faz uma planilha financeira, né? Um controle de gastos financeiros. E aí você vai enviar uma mensagem para ele, ele vai salvar isso numa planilha e no final do mês pode lhe emitir ali um relatório para você ver tudo que você gastou, por exemplo, com restaurante ou outras coisas, certo? É isso. Esse foi o conteúdo inicial de um material que eu vou ensinar a programar no Telegram com planilha do Google usando JavaScript. Até mais!